Um dos principais temas do cinema de Shyamalan é sem dúvida a fé. Em Sinais, no entanto, mais do que só um tema, a questão da fé é o centro de gravidade da narrativa, que está lá desde a superfície do roteiro, com uma história sobre um padre que, após perder sua esposa, afasta-se do ofício e resigna sua fé. A sequência inicial, por exemplo, introduz de imediato a possibilidade de uma invasão alienígena, e deparados com essa iminência, os protagonistas têm suas crenças postas em xeque. Enquanto o fenômeno aparenta ser restrito à fazenda, tanto o padre quanto o policial que auxilia na resolução do problema sustentam seus ceticismos de que possa haver uma explicação razoável e palatável. É só quando os personagens assistem ao noticiário que relata o mesmo acontecimento em várias partes do mundo que eles começam a reavaliar as suas presunções. Em certo sentido, a imagem midiática produz em todos a sensação de realidade sobre uma invasão alienígena com muito mais vigor do que o próprio testemunho das evidências. A imagem se torna a catalisadora da fé, a possibilitadora de uma crença naquilo que habita as últimas fronteiras da razão, do verossímil. Quanto mais o tempo passa, mais obcecados eles ficam com aquele mundo, com aquelas ideias, e sobretudo com aquelas previsões. No limite, a imagem assume para eles um caráter profético, como se as narrativas midiáticas tivessem a capacidade de definir o destino das suas vidas. É através das imagens que eles conseguem sentir como verdade aquilo que, em princípio, seus valores e crenças apontam como mera especulação. Nesse sentido, Sinais é muito um filme do seu tempo. Não poderíamos dizer que a relação de fé que os personagens estabelecem com as imagens estão no extremo oposto do que ocorre no recente Não Olhe Para Cima, filme dirigido por Adam McKay. Em Não Olhe Para Cima, por exemplo, não seria plausível assumir que a calamidade é resultado de um contexto social em que todos estão obcecados pelas imagens, mas não mais movidos por elas, ao ponto que as imagens são eternas paródias de si mesmas. Em Sinais, a atração pela narrativa, pelas imagens e pela ficção representa o estímulo ao ato de acreditar. É o que abre caminho para a regeneração do núcleo familiar e a reparação dos relacionamentos. Em Não Olhe Para Cima, de maneira análoga, mas pela via oposta, esses gestos que se perderam na relação com as imagens representam quedas de verdades consensuais, antagonismos e ceticismos sem fim. Se Sinais é muito sobre a construção do comunal através da entrega, Não Olhe Para Cima é sobre colocar esse sentimento em crise através da ideia de que as verdades individuais hoje são tão imperativas que os terrenos coletivos estão se desmanchando. Em Sinais, o drama interno do padre, interpretado por Mel Gibson, é precisamente o de abrir mão das suas certezas individuais diante do anúncio da catástrofe, da expressão de forças maiores. Em Não Olhe Para Cima, ainda que de forma caricatural, é sobre pensar que hoje, talvez tenha o fim anunciado da existência humana possa produzir consenso suficiente ou ultrapassar a barreira das certezas individuais. Em contrapartida, que eles lidem com o problema de maneira privada em Sinais, optando por permanecer em casa ao invés de fugir, é evidência de que para Shyamalan não há como enfrentar a crise sem comunhão. E como é comum em filmes de catástrofe, a tragédia se torna um pretexto para se repensar as crenças, os valores e o estado das coisas. É significativo que a decisão de permanecer em casa seja tomada por votação, e não de maneira unilateral pela figura patriarcal da família, o que deflagra pelo menos dois temas do cinema de Shyamalan. De um lado, o perfil de masculinidade adulta, que é permeado por dúvidas e inseguranças, e de outro, a importância de se escutar as crianças e dar valor aos seus discursos. A fé que eventualmente o padre consegue reaver em uma ordem cósmica do mundo precisa começar, portanto, pela fé na sua família, na sua capacidade conjunta de superar as dificuldades. A trama dos alienígenas é uma extensão de como o padre enxerga seus filhos no contexto da relação de paternidade, já que ele não consegue mais compreender ou se comunicar com eles. É como se eles estivessem, literalmente, vivendo em mundos diferentes. O processo de restaurar a fé está diretamente ligado não só à restauração da comunicação, ou pelo menos à tentativa, como também, em primeiro lugar, ao reconhecimento e à aceitação dessa distância entre mundos. Ainda que haja, então, um caminho para a fé pela proximidade com as narrativas, é importante ressaltar que, assim como ocorre em A Vila, filme que Shyamalan dirige em 2004, nem toda narrativa é bem intencionada. Há uma série de ambiguidades que operam no sentido do discernimento na recepção das imagens. Por exemplo, há uma incerteza que acompanha o filme. Os alienígenas são afinais hostis ou não? A mídia anuncia eles como potencialmente perigosos desde o princípio, e seria fácil imaginar que a resposta da população a essa influência é também a da hostilidade.
Quando Meryl, personagem interpretado por Joaquin Phoenix, assiste no noticiário a um vídeo de registro de um alienígena no Brasil, tanto a sua reação quanto a reação das pessoas no vídeo são ambas não de deslumbramento ou curiosidade, e sim de medo e espanto. É bem simbólico quando vemos que o alienígena que faz Morgan de refém é o mesmo que havia tido seus dedos cortados pelo padre, o que sustenta mais uma vez a dúvida. Aquela violência do estrangeiro é realmente a sua conduta intencionada ou só um mecanismo de defesa? O fato de que isso não seja esclarecido de modo conclusivo é sinal de que Shyamalan compreende que, mais do que dar as respostas ao problema, é preciso oferecer os indícios para que se faça o discernimento. E por isso, cabe a cada espectador intuir a dimensão da influência das imagens midiáticas na diegese do filme. Shyamalan deixa claro desde o início, porém, a tendência do americano médio em utilizar o estrangeiro, o diferente. Na conversa entre a policial e a família na mesa de jantar, quando todos estão considerando quem poderia ser o responsável pelos acontecimentos estranhos na casa, a primeira sugestão do policial é uma estrangeira que teria acabado de chegar à cidade. Em resposta, Meryl diz que só poderia ser um homem, porque uma mulher não pode correr tão rápido, e a policial retruca com o exemplo das mulheres nas Olimpíadas. Seja pela xenofobia ou pelo machismo latentes, ambos estão presos a um conservadorismo que orienta e limita a sua capacidade de lidar com a realidade da situação. Quando a família vai à cidade, o que vemos é um retrato ácido e deprimente dos valores americanos. É o vendedor que reclama dos comerciais de refrigerante que passam um atrás do outro sem parar, frustrando seu simples lazer em um dia de trabalho. É a jovem solitária na farmácia, que só quer alguém para quem possa confessar suas angústias e se comunicar, o que é sintomático da perspectiva que Shyamalan apresenta sobre aquele espaço sem vida, que muitas vezes oferece saídas fáceis e dolorosas para problemas que poderiam se resolver de maneira simples, por contatos mais humanos. É ainda o espaço militar que faz pouco caso do passado de Meryl como jogador de beisebol, que tem os recordes tanto de home runs quanto de erros, porque achava que parecia errado não rebater a bola todas as vezes, como se cada rebatida fosse uma oportunidade de manter as esperanças vivas, uma oportunidade de sonhar com novas alturas. É a partir desse mosaico de valores, do consumismo até a depressão e os fardos da austeridade, sobre a possibilidade de sonhar e de construir comunidades, que Shyamalan representa a importância de acreditarmos um pouco mais. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele like, se inscreve aí no canal e comenta o que você achou sobre. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!